tomamos posse, quando nós cremos, quando nós assumimos esses dois fatos, tanto a morte como a ressurreição de Jesus, é o que nos leva à vida eterna, é o que nos traz salvação para as nossas vidas. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo de número 23. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 23. Glórias a Deus. Lucas 23. Vamos estar lendo o verso. Lucas 23, o verso 39. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui foi quando Jesus, ele foi, crucificado. E nós vemos que tinha dois homens, um à direita e outro à esquerda de Jesus, dois criminosos. E hoje nós iremos aprender algo maravilhoso da parte de Deus. Todos acharam? Lucas 23, verso 39. A palavra de Deus diz assim. Se você não está com a Bíblia, eu acredito, pode ser que passe ali. 39 diz assim, Lucas 23. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Verso 42 diz assim: então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Feche seus olhos, cure sua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado nesta noite, neste lugar, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós te adoramos, glorificamos, exaltamos o teu santo e bondoso nome nesta noite. Espírito Santo de Deus, vem neste lugar, vem, meu Deus, sobre cada vida que aqui está nesta noite, falando conosco por meio da tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço agora, repreende todo o mal, repreende, Senhor, toda a ação, meu Deus, do inimigo contra as nossas vidas, contra a tua igreja. Meu Deus, e que tudo, meu Deus, que for acontecer, que tudo que, meu Deus, acontecer neste lugar, seja para a honra, glória e exaltação do teu santo e bondoso nome. Desde já nós repreendemos a opressão, a ação do inimigo neste ambiente, Espírito Santo de Deus, e que a tua palavra venha fluir no nosso meio, para a glória, para a louvor, para a exaltação do teu santo e bondoso nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém? Você pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Estamos felizes porque sabemos que o Senhor, Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas, e grandes coisas o Senhor, Ele vai fazer na tua vida em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Nós lemos um texto aqui da palavra de Deus, onde fala da morte e da crucificação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a Bíblia, ela relata sobre dois criminosos que estavam ali juntamente com Jesus. Lendo o texto, nós percebemos que um dos criminosos, ele insultava a Jesus e disse para Jesus: Jesus, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. E nós vemos que esse homem, esse criminoso, que estava insultando a Jesus, ele conhecia a história do Cristo, Ele sabia, ele tinha um entendimento, ele conhecia a história do Cristo, por isso que ele disse: se tu és o Cristo,
salva-te a ti mesmo e a nós também. É porque ele tinha o conhecimento da história, né, de Jesus Cristo, mas isso não adiantou. Ele tinha o conhecimento da história de Jesus, os profetas tinham falado, né, a lei tinha falado, ele conhecia a história, mas não tinha a revelação de Jesus, de quem era Jesus, o Filho de Deus. E nós vemos e sabemos que, tanto para um como para o outro, eles estavam nos seus últimos momentos de vida, estavam ali nos últimos momentos da sua vida. E aquele homem, ele perdeu uma grande oportunidade. Aquele que insultava Jesus e que conhecia Jesus somente pela história, ele perdeu uma grande oportunidade da salvação, né, da salvação para a vida dele. Mesmo sabendo que ele iria morrer, mesmo sabendo que ali estava nos seus últimos momentos de vida, ele perdeu, né, esta grande oportunidade da salvação. E quando falamos de oportunidades, irmãos, tem oportunidades para as nossas vidas que nós não podemos perder, porque elas podem ser únicas, né? Elas podem ser únicas. Então, nós não podemos perder essas oportunidades, e principalmente quando as oportunidades referentes ao reino de Deus para as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que aquele outro criminoso que estava ali juntamente com Jesus, ele agiu de maneira diferente. Ele agiu de maneira, ele falou diferente, ele compreendeu diferente. Ele viu que quem estava ali era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sem nenhuma dúvida, porque a salvação é pela fé, né? A fé em Jesus Cristo. Por isso que ele diz, olha, você não teme a Deus? Mesmo estando nós nas mesmas condições, este homem, ele não fez nada. Esse homem, ele não praticou nada. Nós bem merecemos estar aqui por causa dos nossos atos. Nós somos merecedores, né, da morte por causa dos nossos atos. Mas este homem, ele não fez nada. Ele não fez nada. E aqui é o princípio do arrependimento, o princípio da salvação para todo homem. É quando ele reconhece os seus atos. É quando ele reconhece os seus atos, e ele se arrepende dos seus atos, e ele se une a Jesus, né? Ele se une na morte do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem, ele sabia, ele entendeu, mas ali, irmãos, não foi assim por acaso. Foi uma revelação de Deus, do Espírito Santo de Deus. Aquele homem, ele creu que quem estava ali era Jesus, o Filho de Deus. E naquele momento ele reconheceu os seus atos. Os atos que ele tinha praticado, ele reconheceu naquele momento. E isso é o primeiro ato que um homem ou uma mulher inicia, né, no conhecimento ou na entrada para o reino de Deus. É quando ele reconhece os seus atos e depois se arrepende. E depois se une na morte com o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse homem, ele seguiu esses passos, mas pela fé. Ele reconheceu os seus atos, ele se arrependeu e ele se uniu a Jesus na sua morte. E ele disse para Jesus, olha, Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-se de mim. Ele se uniu a Jesus na sua morte. E nesta noite nós iremos aprender um pouco sobre as oportunidades que Deus, ele tem para as nossas vidas, e que nós não devemos e não podemos perder estas oportunidades que vêm para nós. Oportunidade de salvação, oportunidade de presença das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, as oportunidades que são referentes ao reino de Deus para as nossas vidas.
e não ao reino deste mundo, mas às oportunidades do reino de Deus. Porque muitas vezes nós rejeitamos as oportunidades do reino de Deus e tomamos posse das oportunidades deste reino. E as oportunidades desse reino, a maioria delas levam para a morte. Mas as oportunidades do reino de Deus levam para a vida eterna. E é isso que o Senhor quer que eu e você venhamos compreender nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus, como aquele homem que estava ali na mesma condição do que o outro, mas o outro insultava Jesus e disse para ele: olha, se tu és o Cristo, sai daí, ou salva-te a ti mesmo e depois a nós. Quando ele disse: se tu és o Cristo, ele sabia, ele conhecia a história, ele conhecia a história que um Cristo viria, mas ele não teve a revelação de que o Cristo estava ali, na presença, estava ali do lado dele. Nós precisamos da revelação do Cristo nas nossas vidas, porque se não tivermos a revelação do Cristo que está nas nossas vidas, nós perdemos as oportunidades do reino de Deus, para mim e para você. Aquele homem perdeu a oportunidade da vida, irmãos. Eram os últimos momentos da vida dele, ele perdeu a oportunidade da salvação, da vida eterna, com Cristo. Porque ele estava mais envolvido com o reino dos homens, estava mais envolvido com o reino deste mundo do que o reino de Deus. Não rejeite as oportunidades do reino de Deus para a sua vida. Não rejeite, não deixe, não desperdice. Tome posse das oportunidades que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. E ali aquele homem que reconheceu os seus erros, os seus pecados, as suas falhas. Irmãos, ali começa a atuação do Espírito Santo de Deus pela fé naquele homem. Como eu já falei, ele reconheceu os seus atos. Enquanto eu e você não reconhecemos os nossos atos diante de Deus, os nossos pecados, não tem como nós ver ou ter a revelação do Cristo para as nossas vidas. Quando ele reconheceu os seus atos, ali os seus olhos começaram a se abrir, começaram a entender, começaram a enxergar que ele queria chegar, queria ir para algo melhor e para algo maior, o reino de Deus. E ele diz: Senhor, quando tu entrares, ou quando tu vieres, em outras traduções, no teu reino, lembra-se de mim. Quando nós se unimos, irmãos, à morte de Jesus, nós começamos, nós entramos no reino de Deus, entramos na presença de Deus, mas para isso nós devemos nos unir à morte do Senhor Jesus. Como assim, pastor? Você não pode se unir. A Bíblia fala que Jesus, Romanos 4, 25, diz que Jesus foi morto pelos nossos pecados e ele ressuscitou para nos justificar. A Bíblia também diz que não há por outro meio, não há outro nome a qual nós podemos ser salvos, somente Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus, quando ele morreu, ele não tinha pecado. Os nossos pecados que estavam sobre ele, mas Jesus, ele mesmo era justo, ele não tinha pecado. E quando nós se unimos à morte de Jesus, limpo, justo e sem pecado, nós recebemos a salvação. Nós recebemos a vida eterna, porque Jesus, quando ele morreu, ele não tinha pecado, ele era justo. Então, quando nós nos unimos à morte do Senhor Jesus, nós estamos nos unindo à morte de um justo, santo, sem pecado. É por isso que a salvação, ela vem para as nossas vidas, mas para isso nós temos que crer, nós temos que tomar posse, nós temos que acreditar, nós temos que viver isso nas nossas vidas. Muitas vezes nós falamos assim, nós temos que escolher a Jesus, mas eu acredito que é uma palavra muito pequena. Nós temos que viver Jesus.
Não é somente escolher, nós temos que viver Jesus. Nós temos que ter a vida de Jesus. Nós temos que viver a morte e a ressurreição de Jesus. Viver a morte de Jesus, quando a Bíblia ensina, é porque Jesus não tinha pecado. E é assim que Deus nos aceita diante dEle. Porque quando Jesus ele morreu, Ele era justo. Ele era sem pecado. Por isso que a morte não segurou Ele. Por isso que a morte não teve como prender Ele. Porque Ele não tinha pecado. Ele não era justo. E quando eu e você vivemos, nos unimos à morte do Senhor Jesus, nós recebemos a salvação. Nós podemos chegar diante de Deus com autoridade, porque Jesus, quando Ele morreu, a sua morte foi para nos salvar, foi para nos limpar, foi para nos justificar diante de Deus. Jesus, Ele não tinha pecado. O pecado da humanidade estava sobre Ele. Mas na sua morte, quando Ele morreu, Ele era justo, limpo, sem pecado diante de Deus. Por isso que a morte não pôde sustentá-lo. E é por isso que eu e você nesta noite devemos, assim como aquele homem, ele disse: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-se de mim. Aquele homem, ele reconheceu Jesus como rei, como Senhor, como alguém que tinha um reino diferente. Ele acreditou na vida eterna, na salvação. Senão ele não tinha falado: olha, Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-se de mim. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele reconheceu que Jesus era o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que podia salvar. Então aquele homem se uniu à morte e à ressurreição de Jesus. Ele sabia que quando Jesus viesse, ele sabia que quando Jesus ressuscitasse, ele também ressuscitaria com Cristo Jesus. Essa mesma fé, essa mesma revelação que a cada dia nós devemos buscar na presença de Deus, porque muitas vezes, irmãos, nós fazemos como aquele outro moço que estava do outro lado. Senhor, se tu és o Cristo, faz alguma coisa na minha vida. Senhor, se tu és o Cristo, Senhor, faz algo por mim, Senhor, faz algo pela minha vida, Senhor. Não é assim. Nós não podemos só conhecer a história, nós precisamos conhecer e viver a Jesus Cristo, o Filho de Deus, viver as suas promessas, viver aquilo que Ele prometeu para a minha vida e para a sua vida. Nós não podemos, irmãos, nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nos levar por esse reino, o reino dos homens que controla o ser humano e que afasta o ser humano da presença de Deus. Esse reino, ele controla a vida das pessoas. Se a pessoa permitir, se a pessoa deixar, ele controla a vida das pessoas, e as pessoas não conseguem ver a glória de Deus. Nós falamos no culto domingo passado sobre os embaraços. Os embaraços que vêm para a vida das pessoas. Os embaraços que estão na vida das pessoas para não deixar ela andar, não deixar ela caminhar, não deixar ela se aproximar de Deus. Para não permitir que a pessoa enxergue, não veja aquilo que Deus preparou para a vida da pessoa. Eu quero falar a diferença desses dois reinos. Primeiramente, em Mateus 26, verso 14 e verso 15. Existem esses dois reinos. Aqueles dois homens representavam esses dois reinos. Um estava envolvido com o reino humano e não saiu, não quis sair. Não enxergou outro reino. Mas o outro, irmãos, naquele momento ele viu o reino de Deus. Ele enxergou o reino de Deus. Ele quis o reino de Deus. E a palavra de Deus diz em Mateus 26, 14 e 15, diz assim, sobre
Judas Iscariotes, que traiu a Jesus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Judas, este homem, como aquele ladrão que insultava Jesus, ele estava amarrado neste reino, reino dos homens. O reino dos homens que é contra Deus, que é contra o Evangelho, que é contra a palavra de Deus, que é contra o reino de Deus. E este homem, irmão, Judas Iscariotes, ele andou com Jesus, ele comeu com Jesus, ele foi chamado amigo de Jesus, era amigo de Jesus, mas não reconheceu a Jesus e nem o seu reino. Não teve a revelação do reino de Deus, não teve a revelação de quem era Jesus, o Filho de Deus. Porque simplesmente ele estava envolvido com este reino, com esse sistema. Os seus olhos estavam obscurecidos com esta vida, com esse sistema, com este reino, de tal maneira que ele não viu, ele não enxergou a Jesus, o Filho de Deus. Ele não enxergou a maior oportunidade da vida, que é a salvação para todo homem e para toda mulher, porque ele estava envolvido com este mundo. Ele não queria, ele almejava esse mundo, tudo dele era nesse mundo, era para esse mundo, ele vivia para esse mundo, ele buscava esse mundo, ele não queria Deus. Porque para entrar no reino de Deus é necessário algumas coisas, e algumas elas são bem duras, né, para o ser humano. Jesus, ele diz: aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus diz que nós devemos, como ele diz para aquele jovem rico, ele diz: olha, você deve vender tudo e dar para os pobres, depois você me segue. Jesus estava procurando tirar essas pessoas do domínio desse reino terreno, desse reino a qual nós vivemos. Porque esse reino dos homens, ele tem essa artimanha, ele tem esse poder, vamos dizer assim, para controlar a vida da pessoa. Se a pessoa deixar, a pessoa é controlada por ele. A pessoa segue a ele, as suas tradições, os seus ensinamentos, e a pessoa não consegue enxergar a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, irmãos, é necessário reconhecer os nossos atos a cada dia. Quando nós reconhecemos os nossos atos, nós estamos dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. Senhor, os meus atos me consomem, Senhor, os meus atos me reprovam. Por isso, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso estar com o Senhor, eu preciso seguir ao Senhor. Mas para seguir ao Senhor, para o seu reino, ou no seu reino, não podemos estar envolvido com este reino humano, este reino terreno. É um reino ou outro. Ou nós somos controlados pelo reino de Deus ou pelo reino dos homens. Não existe outro meio. Por isso eu e você precisamos andar pelo reino de Deus. Crer no reino de Deus, crer na palavra de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, crer nas suas promessas. Saber que Ele está fazendo, saber que Ele tem o controle de todas as coisas, saber que o melhor para as nossas vidas é estar com Cristo. Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, mas nós precisamos nos livrar dos embaraços dessa vida,
e correr a corrida que nos foi proposta pelo Senhor Jesus, pelo seu reino, andar com Ele, seguir com Ele, e dizer para Ele: Senhor, quando o teu reino vier, lembra-se de mim. Lembra-se de mim, Senhor. Eu quero estar no teu reino. Eu quero participar do teu reino. Senhor, eu sei que existe o teu reino. Senhor, eu sei que o Senhor é o rei, é o Senhor do teu reino. Por isso eu quero, Senhor, o teu reino. Isso tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. É almejar o reino de Deus. Não estamos dizendo que você não pode viver aqui, que você não pode ter as coisas, mas o nosso maior desejo é o reino de Deus. A nossa maior vontade é o reino de Deus. Os nossos maiores sonhos é o reino de Deus. A nossa visão tem que estar no reino de Deus. A nossa fé é no reino de Deus. Porque tudo passa. A amizade passa. A juventude passa, né? A juventude passa, o dinheiro passa, os amigos passam, a família passa, né? O pai, a mãe, tudo passa. Mas existe maior e melhor preparado para a minha vida e a sua vida, a vida eterna com Cristo Jesus. Existe algo maior e melhor, e é isso que nós devemos a cada dia almejar e buscar, porque a palavra de Deus diz que a paz que o Senhor Jesus, que Deus nos dá, excede todo entendimento, está acima de todas as coisas. Não adianta buscar paz nesse mundo, mesmo que encontre uma paz passageira que não preenche o vazio, mas a paz que Cristo nos dá excede todo entendimento, todo raciocínio do homem, porque é grande, e ela não passa, é transbordante nas nossas vidas. Ela não é um momento, porque o homem busca a paz desse mundo, mas em coisas perecíveis, que se estragam, que passam, que acabam, que terminam, que são pequenas. Mas a paz que vem do reino de Deus excede todo entendimento. Ela é transbordante, não tem medida, não tem momento, não tem dificuldade que ela não possa suportar, que ela não possa nos direcionar, nos sustentar na presença de Deus. Essa paz que nós devemos buscar, essa alegria, a alegria da salvação em nossas vidas. E Judas traiu Jesus com 30 moedas de prata, o preço da traição, porque não conheceu a Jesus, não almejou, não conheceu a Jesus, não teve a revelação de quem era Jesus, o Filho de Deus. Nós precisamos conhecer a Jesus, nós precisamos estar próximo de Jesus, nós precisamos estar na presença de Jesus, buscar a Jesus. E muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes não, Ele está do nosso lado e nós não reconhecemos a Jesus, o Filho de Deus, mas Ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. O Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite. Mas nós não podemos: Senhor Jesus, se Tu está aqui nessa noite, Senhor, resolve isso para mim. Não, nós temos que saber que Ele está aqui. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. Ele está agindo nas nossas vidas. Mas o que Ele quer é que nós venhamos: Senhor, lembra-se de mim, Senhor, quando Tu vieres no Teu reino. Senhor, eu quero a salvação da minha alma. A salvação tem que estar em primeiro lugar na minha vida e na tua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Lucas capítulo 18, verso 21. Glórias a Deus. Lucas 18, 21 e ao 24. Não tem como seguir a Cristo quando estamos presos às coisas deste reino. Não tem como, irmãos, seguir a Cristo quando estamos presos às coisas deste reino.
Ponha isso. Pegue essa frase, essa mensagem para você, para a minha vida, para nós. Não tem como seguir a Jesus quando estamos presos às coisas desse reino. Não tem como. Ou uma coisa ou outra. Não podemos estar presos. Diz assim Lucas 18, 21. A tudo isso tem obedecido. Está falando do jovem rico, né? Desde a adolescência. Disse ele, ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, né, o jovem, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Jesus, primeiro ele disse assim, você venda tudo e me siga. O que estávamos falando, não tem como seguir a Jesus amarrado nas coisas desse reino. Jesus não disse assim, siga-me, depois quando você me seguir, você vai lá, vende as coisas, né, e está tudo certo. Não, Jesus conhecia o coração daquele jovem, o coração dele estava preso ao seu recurso. Por isso Jesus, conhecendo o coração dele, diz, vende tudo, e depois que você vender, você me segue. Aquele jovem estava com o coração preso no seu dinheiro, no seu recurso, naquilo que ele possuía. Mas muitas das vezes, irmãos, nós estamos com o nosso coração preso em pequenas coisas deste mundo e não seguimos a Jesus. Muitas das vezes o nosso coração está preso em pequenas coisas, na fama, né? No elogio. Tem pessoas que só andam pelo elogio. Muitas vezes o coração está preso, né, na soberba. Muitas vezes o coração está preso até nos sonhos particulares, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Está preso em homens, está preso na moda, na ciência, na tecnologia, nos ídolos deste mundo. O coração está preso. Está preso. E quando o coração está preso, Jesus, ele diz, venda tudo, largue tudo, deixe tudo isso que te prende. Quando ele chamou os discípulos, foi assim, deixe o que você está fazendo e siga-me. Alguns recusaram, outros pediram, Jesus, deixa eu enterrar, né, meu pai, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Jesus estava ensinando, porque era a base do evangelho. Naquele momento, Jesus estava ensinando como deveria ser aqueles que seguiam a ele, como que funcionava, como que eram os parâmetros do reino de Deus. Então ele dizia, largue tudo e deixe tudo. Jesus não queria que a pessoa abandonasse a sua família, não, mas ele estava ensinando, olha, para vocês me seguir, vocês têm que ter o coração livres. O coração de vocês não pode estar preso a alguma coisa deste mundo, a este reino, porque se você estiver com o coração preso nesse reino, esse reino do mundo que leva à morte e à morte eterna, vocês não têm parte comigo. Vocês precisam deixar tudo e me seguir. Mas se tu és o Cristo, Senhor, salva-te a ti mesmo e a mim. Se tu és o Cristo, Senhor, eu conheço a história, eu sei que vai vir um Cristo, eu sei que tem um Cristo, mas eu não conheço esse Cristo aí que diz que pega uma cruz e siga-me. Eu não conheço eu não quero esse Cristo aí que diz, olha, tire seu coração das coisas desse mundo, largue tudo e me siga. Não, esse Cristo aí não quero não. Eu quero um Cristo que faça aquilo que eu gosto, né? Aquilo que eu quero.
Muitas das vezes, irmãos, nós queremos que o reino de Deus se ajuste a esse mundo, a esse reino. O reino de Deus não vai se ajustar a este reino. Diga para o seu irmão: o reino de Deus não vai se ajustar a este reino. Não adianta, não vai mudar, não vai. O reino de Deus não vai se ajustar a esse mundo, embora as pessoas, os homens estão querendo ajustar o reino de Deus de acordo com este mundo, mas não funciona. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus não é assim. Tem um comando, tem um Senhor, tem um rei. É Ele que está no controle de tudo, está no domínio de tudo. Tudo está nas suas mãos, nas mãos do Senhor, do Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Tudo está no domínio dEle, é Ele que manda. Ele tem seus parâmetros. Não adianta eu e você queremos ajustar de acordo com aquilo que nós achamos, de acordo com aquilo que nós queremos, de acordo com aquilo que é conveniente para nós. Não é? Nós queremos que o reino de Deus seja de acordo com aquilo que é conveniente para nós. Ele não vai se ajustar, irmãos. Nós que precisamos ser direcionados pelo reino de Deus. Então não perca as oportunidades do reino de Deus para a sua vida. Porque Deus, a cada dia, Ele dá uma oportunidade. Oportunidade de vida. Oportunidade de vitórias, de promessas. Oportunidades, são tantas as oportunidades que Deus nos dá. Não perca as oportunidades que Deus te dá. Não deixe seus olhos obscurecidos para que você não veja as oportunidades que o reino de Deus está te oferecendo a cada dia, a cada momento. Oportunidades de vida, oportunidade de paz, de esperança, de segurança, de uma visão diferente, de uma visão melhor, desse sistema corrupto, desse sistema que diz que é bom, mas não presta. Desse sistema, irmãos, que leva as pessoas ao engano. Não, vamos buscar a presença de Deus. Vamos crer no Senhor Jesus. O nosso alvo maior é a vida eterna, é o reino de Deus. Temos que viver isso hoje, agora. O reino de Deus, a alegria da salvação. Sempre falamos da alegria da salvação, porque esse é o maior prêmio, é o maior presente para a minha vida e para a sua vida. Se você não tiver a alegria da salvação, você não vai suportar este mundo. Você não vai suportar as dificuldades, os problemas que vier contra a sua vida. Mas quando nós temos a alegria da salvação, nós temos uma esperança viva, que diz a todo momento para nós: olha, isso vai passar, isso vai terminar. O que eu tenho para você é muito maior, muito melhor, é muito grandioso, é muito esperançoso. Então não desista, ande e caminhe na presença de Deus. Não desista nesse momento, porque o Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida, para a sua família. Não aquilo que é conveniente para nós, porque o reino de Deus, Ele trabalha diferente. Nós precisamos saber, conhecer como que o reino de Deus trabalha. Como que é esse governo. Como é que Deus, como é que o Senhor Jesus governa o seu reino. Eu preciso estar debaixo desse reino, desse governo para as nossas vidas, porque senão nós não conseguimos caminhar essa caminhada que Jesus preparou para as nossas vidas. Aleluia. Um está ligado ao pó, consequentemente à morte, e o outro está ligado à vida. O Rei de Deus não se mistura com este mundo. O Reino de Deus, irmãos, Ele não se mistura com este reino. O Reino de Deus não se mistura com a ciência, com a tecnologia. O reino de Deus não se mistura com a filosofia, com os argumentos do homem. Ele não se mistura com a sabedoria deste mundo. Ele não se mistura. O reino de Deus, vamos dizer assim, Ele é independente. É Jesus o governo, é Jesus o rei. É da forma que Ele deixou para as nossas vidas. Somos nós que devemos nos ajustar ao reino de Deus, pela palavra de Deus, pela obediência, pela fé. A Bíblia diz que a fé é a única forma de nós vencermos o mundo.
Nós temos que nos ajustar ao reino de Deus. Quando eu e você nos ajustamos ao reino de Deus, aí recebemos as promessas de Deus. Aí tudo está ao nosso dispor. Quando nós nos ajustamos ao reino de Deus e falamos: Senhor, eu quero andar pelo teu reino, Senhor, segundo a tua vontade. Aí, irmãos, as coisas mudam. As coisas mudam nas nossas vidas. Mateus 20, 21 e 23. Viver as coisas do reino não é o que achamos conveniente para nós. Olha o que diz aí Mateus 20, 21, 23. Essa era a mãe dos filhos de Zebedeu, né, que foram fazer um pedido para Jesus. Olha que pedido, né, que ousadia que essa mulher, ela teve. Diz assim, Mateus 20, 21 diz assim: o que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber do cálice que eu bebo? Podemos, responderam eles. Aleluia. Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai. Irmãos, quando essa mulher, essa mãe veio fazer esse pedido, com certeza foram os filhos dela que enviou ela para mandar. Por isso que Jesus disse: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Ela estava pedindo algo, irmãos, que não caberia a ela. Eles estavam pedindo que um sentasse à direita e outro à esquerda de Jesus. No reino de Deus estava querendo mandar, estava querendo comandar o reino de Deus. Jesus diz: não, não é assim não. Lá não é assim não. Lá já tem um rei, lá já tem um senhor. Lá já tem autoridade, lá já tem, né, quem reina, quem comanda. Não é assim não. O reino de Deus não é assim, do jeito que vocês pensam, não. O reino de Deus não é de acordo com o que vocês acham, não. O reino de Deus, ele trabalha diferente. Já tem um rei, já tem seus parâmetros. Ninguém comanda o reino de Deus. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus. Não adianta eu e você queremos algo do reino de Deus que não esteja dentro dos seus parâmetros, dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Não tem como. Por isso nós devemos compreender e entender: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz, olha, no Pai Nosso, ele diz: ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus para as nossas vidas. Não somos nós que ditamos, não somos nós que mandamos, mas é a vontade de Deus para a minha vida e a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para mim e para a sua vida. Mas é a vontade de Deus. Não adianta eu e você orarmos ou pedirmos algo que já está determinado por Deus, que está no controle, está no comando de Deus. Então o reino de Deus, irmãos, ele é diferente desse reino. Nós precisamos observar o trabalhar de Deus para as nossas vidas. Não é aquilo que é conveniente para mim. O reino de Deus não vai se ajustar àquilo que é conveniente para mim. Aquela mulher disse: Senhor, no teu reino deixa que nós venhamos, vamos dizer assim, aparecer, fique em destaque lá no reino de Deus, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha o coração dessa mulher, olha o coração desses homens. Era um coração soberbo, era um coração que gostava de aparecer, né? Com essas palavras, era uma pessoa que gostava de aparecer, estar em destaque. Ele fala: não, lá no reino não é assim não.
Quem quiser ser o maior, seja o menor. Não é assim não. O reino de Deus, quem quiser ser o melhor, né? O maior seja o menor. Quem quiser aparecer, seja servo. Não é assim não. O reino de Deus trabalha diferente, né? Então nós precisamos observar a forma do reino de Deus trabalhar, de Deus governar para as nossas vidas. Porque Deus tem o seu governo, o seu reino, e não é da maneira que nós achamos, que nós pensamos. Às vezes nós achamos uma coisa e não é. Deus trabalha de formas diferentes. Aleluia. Abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas 22. Glórias a Deus. Vamos ler, falar sobre outra parte do reino de Deus. O reino de Deus, ele também não é feito apenas por palavras, né, ou confissões vazias, mas por disposição de fé. O reino de Deus, as coisas do reino de Deus também, eles não são, né, feitos, eles não é apenas, vai obedecer apenas palavras vazias, mas quando nós temos atitude de fé, condições, disposição de fé, quando nós vivemos pela fé. Olha o que aconteceu com Pedro, Lucas 22, 31, 33. Pedro, ele ainda não conhecia como que era, como que funcionava o mundo espiritual. Pedro, ele não entendia as coisas do reino de Deus. Pedro ainda não compreendia como Deus trabalhava, como Deus ensinava. Pedro achava que o reino de Deus era conquistado com palavras, confissões vazias, sem nenhuma atitude de fé, sem nenhuma disposição de fé, sem viver. Pedro pensava isso na vida dele, mas ele aprendeu. A palavra de Deus diz aí, Lucas 22, 31 ao 33, diz assim, Jesus falando para Pedro, disse assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, forte, né? Então Pedro não era convertido ainda. Diz assim: fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Palavras vazias. Palavras sem uma atitude de fé, sem noção. Senhor, eu estou preparado para ir com o Senhor para a prisão e para a morte. Olha o que Pedro diz, sem nenhuma expressão de fé. Aí Jesus disse para ele: Pedro, em outras palavras, não é assim não, Pedro. Pedro, é por isso que Satanás pediu para peneirá-la, porque você ainda não se converteu. Você não sabe o que é fé, você não conhece o mundo espiritual, você não conhece o reino de Deus, você não sabe como funcionam as coisas. Pedro, esse negócio de emoção, de palavras vazias, de entusiasmo, de palavras positivas, Pedro, lá não funciona não. Você não vai dominar o Satanás com palavras positivas não vai adiantar não, Pedro. Estou conjecturando, né, como diz, conjecturando. Pedro, não vai adiantar não. Palavras positivas não vai adiantar não. O que você está me falando não é a verdade, Pedro. Nem para a prisão, imagine para a morte, né? E a Bíblia diz, que Jesus disse: olha, Pedro, eu vou te falar uma coisa, a verdade para você. Já que você não fala, eu vou falar. Você não fala o que você é, eu vou falar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Jesus estava expondo a Pedro ali, dizendo: a tua verdade é essa. Você, é isso aí, ó. Você vai me negar. Pedro não foi nem para a prisão e muito menos para a morte. Ele fugiu. A Bíblia diz que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negou a Jesus, porque o que ele falou não era fé, eram palavras vazias, cheias de emoções, de entusiasmos, palavras positivas. Já pensou que você passa por aquela situação e vem aquele monte de palavras positivas, né, ou vem negativas, mas você tem que manter na sua fé.
Nem as palavras positivas, nem as negativas tem que afetar a sua fé. Você tem que andar, você tem que ter a sua própria base de fé. Né? Porque não vai, o mundo espiritual não é assim não. O positivismo não vai ajudar não vai fazer você vencer as batalhas espirituais do mundo espiritual, não. É a fé. A fé é o que vence o mundo. A fé é o que vence. É a fé que leva você a passar por as dificuldades. É a fé que dá autoridade para você vencer as batalhas da sua vida. Que faz você saber que Deus te deu autoridade, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A fé é quando você está passando por uma dificuldade e você diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A fé é quando você está ali como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam para ser jogado em uma fornalha de fogo. Ele diz: olha, se Deus nos livrar, Ele é Deus, mas se Ele também nos livrar, Ele continua sendo Deus, porque o alvo maior deles era o reino de Deus, era a vida eterna, era a salvação, era estar com Cristo Jesus. Por isso que Ele diz: se o Senhor não nos livrar, louvado seja Deus. A morte não é um empecilho, a morte física não é um impedimento para aqueles que crêem em Jesus Cristo, o Filho de Deus. A morte não é o fim. Olha só aquele homem, aquele moço: Senhor, ele sabia que estava morrendo, que já ia morrer, mas Senhor, ele poderia ter feito como o outro: Senhor, tira daqui. Ele não precisava ter falado isso: Senhor, eu sei que o Senhor é Cristo, mas me tira daqui, eu quero viver ainda, Senhor. Eu quero ainda passear muito, eu quero viajar muito, Senhor. Só me tira daqui, eu sei que o Senhor é o Cristo, mas me tira daqui. Mas ele disse: não, tem algo maior me esperando, algo melhor. Senhor, quando tu vieres em teu reino, lembra-se de mim. Jesus, ele diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Eita, glória de Deus. Ainda hoje estará comigo no paraíso, porque ele creu, ele reconheceu, ele se arrependeu, ele se uniu com Cristo na sua morte. Senhor, nós estamos juntos, nós estamos aqui, Senhor, unidos. Eu estou com o Senhor, eu estou com o Senhor. Ele diz: nós estamos na mesma condição. Ele se uniu com Cristo na sua morte, na morte de Cristo. Ele estava unido com Cristo. A única maneira de eu e você sermos salvos, ressuscitados no último dia, é quando nós nos unimos à morte de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Aleluia. É a única forma, um justo pelos injustos. Por isso eu e você, nós morremos, temos que estar morto com Cristo Jesus. Mas Jesus, ele é bom, ele deu uma oportunidade para Pedro. A Bíblia diz que Jesus, ele mandou uma mensagem para Pedro, uma oportunidade para Pedro, uma mensagem para Pedro. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor fez questão de falar, de enviar uma mensagem para Pedro, de Jesus. Jesus tem uma mensagem para você nessa noite, amém? Diga para seu irmão: Jesus tem uma mensagem para você. Jesus tem uma mensagem para você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que diz em Marcos, capítulo 16, verso 6 e o 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor tem uma mensagem para você nesta noite. Aleluia. Glórias a Deus. Marcos 16, 6 e 7 diz assim: quando Jesus ali ressuscitou, né, e ele encontrou as mulheres, ele diz: não tenham medo. O anjo está falando: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o havia posto. Mas ide, dizer a seus discípulos e a Pedro, olha só, Jesus, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse.
A mensagem que Jesus tem para mim e para a sua vida nesta noite é que Ele vai adiante de nós e que nós devemos segui-lo. Assim como aquele homem disse: Jesus, eu sei que o Senhor vai ressuscitar, mas lembra-se de mim quando vieres no teu reino. Aqui Jesus diz para Pedro, manda uma mensagem para Pedro: diga para os meus discípulos e para Pedro, que eu irei adiante e vocês sigam, porque eu tenho algo para falar com vocês. Jesus, Ele está indo adiante na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. E os empecilhos que houverem, não se preocupe, creia somente em nome de Jesus. As barreiras, as dificuldades, creia somente, Jesus está indo adiante. Ele só quer que você siga Ele, Ele só quer que você ande, que você caminhe com Ele. Por isso que Ele diz: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ouça a voz de Jesus, siga a Jesus, siga o reino de Deus. Não coloque seus olhos nem na direita nem na esquerda, mas coloque seus olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os obstáculos são exteriores, Jesus já venceu. São interiores, Jesus já venceu. Jesus já venceu todas elas, por mim e por você. Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está à destra de Deus Pai. Ele prometeu, Ele vai vir buscar a igreja, Ele vai buscar a minha vida e a sua vida. Ele vai nos levar para viver com Ele eternamente na presença de Deus. Isso tem que estar dentro da nossa natureza. Esse tem que ser o nosso maior sonho, o nosso maior desejo, a nossa maior decisão nessa noite é seguir a Jesus. É andar com Jesus, é estar na presença dEle, em o nome do Senhor Jesus, aleluia. Marcos capítulo 1, 13 e 14, se coloque de pé, vamos estar encerrando, porque senão o ministério de louvor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos 1, 14, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele mesmo não tinha pecado, por isso que Ele nos justificou lá na cruz do Calvário. Diz assim Marcos 1, 14 e 15: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino de Deus está próximo. Em outras passagens diz: o reino de Deus está dentro de vocês, ou o reino de Deus está entre vocês. As boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo está nas nossas vidas. Por isso que Ele diz: arrependam-se. É um sinal que para entrar no reino de Deus é necessário o arrependimento. É necessário o arrependimento, depois crer nas boas novas. Para estar no reino de Deus, para caminhar pelo reino de Deus, é necessário primeiro o arrependimento e depois crer no Evangelho. Crer no Evangelho é seguir a Jesus, é obedecer a palavra de Deus, é estar unido com Cristo, é estar em Cristo. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É crer nas boas novas, é crer no Senhor Jesus Cristo, é viver por Ele, é saber que Ele está no controle, é ter a paz de Deus, é ter a esperança no reino, é ter segurança nesta vida, neste mundo, é não confiar no mundo, no sistema, é não confiar nos homens que são destruidores da presença e da obra de Deus. Pelo menos tentam, mas não conseguem. Crê no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, arrependam-se e creiam nas boas novas, arrependam-se e creiam nas boas notícias. As boas notícias desta noite para nós: Jesus, Ele está diante de nós. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus trouxe salvação para mim, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Jesus, Ele derrotou Satanás e os demônios na cruz do Calvário.
As boas novas é que nós temos vida eterna. As boas novas é que nós somos filhos de Deus. As boas novas é que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. As boas novas é que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As boas novas é que Jesus é o nosso general de guerra e nada pode nos barrar. As boas novas é que Jesus te deu vitória para a sua vida. As boas novas é que Jesus está aqui nessa noite e Ele tem o melhor para a sua vida. Não importa o que você esteja passando, a dificuldade, seja ela no trabalho, seja ela em casa, na família, seja ela no emprego, seja ela sentimental, material, não importa. As boas novas é que Jesus está no controle de todas as coisas, que Ele está no domínio da tua vida. Ele sabe tudo, Ele sabe o teu limite, Ele sabe a tua condição, Ele sabe o que você está passando, Ele conhece o seu coração nesta noite. Ele sabe que você está aqui, como diz, só por Deus, é por Deus mesmo. Você está aqui, é por Deus mesmo, porque o Senhor, nessa noite, Ele está falando e Ele quer mudança na tua vida. Ele quer que você siga Ele. Ele está adiante, Ele está indo, Ele está caminhando, Ele está trabalhando, Ele está fazendo. Como diz a palavra de Deus, Jesus, Ele diz, olha, eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Estou preparando morada para vocês. Eu tenho o melhor para a sua vida. Não desista, não desanime. Irmão, se você está desanimado, se você está cansado, é porque o reino desse mundo, ele afetou a sua vida. Mas Jesus diz nessa noite, não, o meu reino é maior, o meu reino é melhor, o meu reino é eterno. Vinde a mim, o que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aleluia, é isso que Jesus tem para você nessa noite. Então olhe para Ele, siga Ele. Não veja os acontecimentos desse mundo. Não diga para Ele, Senhor, se Tu és o Cristo, faz alguma coisa. Não, Ele está fazendo. Ele está trabalhando, Ele tem o melhor para você nessa noite. Diga apenas, Senhor, eu me entrego na Tua presença. Senhor, me coloco diante de Ti. Senhor, eu quero viver, Senhor, segundo o Teu reino e a Tua vontade. Aleluia, nessa noite você vai ver o que Jesus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Sobre essa palavra que foi ministrada nessa noite, em nome de Jesus. Jesus, Ele quer mudar a tua história, Ele quer transformar a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. O reino de Deus está aqui nesse lugar.